capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio 7, versículo 9, diz a palavra do Senhor, está aqui na tela para você. Vamos ler. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Agora eu vou repetir a primeira parte sumiu totalmente agora, tá? Primeira parte. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Oremos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa hora. Fala com cada um que está aqui presencialmente. Fala com cada pessoa, Senhor, que está conectada conosco em alguma plataforma onde essa mensagem está chegando. Derrama da tua presença, derrama do teu poder, derrama da tua fidelidade sobre cada coração. Derrama, Senhor, agora, em nome de Jesus, a tua glória. Manda fogo sobre demônios que tentam oprimir mentes, Senhor. Manda fogo agora sobre espíritos, Senhor, que tem aprisionado corações e emoções. Liberta agora, para que possamos viver a fidelidade e experimentar da fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Derrama fogo também, Senhor, sobre tudo aquilo que tenta se colocar como barreira, como impedimento. Que caia por terra agora todo impedimento. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra agora de fogo. Eu libero uma palavra de fogo agora. Rakalabashei. Porque o Senhor é fiel. Rakatarabasharamanai. O Senhor é fiel. Rabassurikandarabashei. Você que está aqui ou na sua casa, feche os olhos mais um pouco, levante as suas mãos. Você que está aqui, você que está em casa, levante as suas mãos. Receba agora o sopro do Espírito Santo. Receba agora o sopro da presença de Deus agora. Receba agora a glória de Deus tocando a tua vida, teu corpo, tua alma, teu espírito, teu coração, tuas emoções, teu sentimento. Receba agora em nome de Jesus. Receba. Receba. Receba o toque do Deus fiel e poderoso. Receba. Receba. Receba agora. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós te honramos, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Nós atraímos aquilo que nós priorizamos, nós atraímos aquilo que nós adoramos. Então, quando você adora a Deus, você atrai a presença dEle. Você pode aplaudir a presença do Espírito Santo bem forte, em casa, bem forte. Nós viemos aqui prestar um culto, entregar um culto e não receber um culto.
Aleluia. Eu quero pregar nessa noite sobre fidelidade. A fidelidade de Deus, a fidelidade do homem, as diferenças e as convergências dessas fidelidades. Eu quero pregar sobre fidelidade. Você leu o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Nessa passagem, onde fala de um dos atributos do caráter de Deus. Quando diz que Deus é fiel, você saberá que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. E eu acho interessante a outra parte que diz que guarda a aliança. Deus guarda, Deus cuida da aliança que Ele fez conosco. Então esse versículo 9 de Deuteronômio, capítulo 7, escrito, parte do Pentateuco escrito por Moisés, ele fala de um dos atributos e de um atributo do caráter de Deus, a fidelidade. Nós dizemos sempre Deus é fiel, mas será que estamos refletindo sobre o poder desse atributo, dessa parte do caráter de Deus, a sua fidelidade? Então nós sabemos que o Senhor nosso Deus é Deus, Ele é fiel e Ele guarda a aliança. Uma aliança, ela é feita por pelo menos dois lados. Então este versículo me dá a garantia de que do lado de Deus, nessa aliança que Ele tem conosco e que nós temos com Ele, da parte dEle, Ele vai cumprir a sua aliança, por causa da sua fidelidade, por causa do seu caráter. E Ele diz ali, e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam. E aí vem a outra parte da aliança, a nossa. Tudo nesse versículo. E que guardam os seus mandamentos. Aí entra a outra parte da aliança. O outro lado da aliança. O nosso lado. Então, quando nós guardamos os seus mandamentos, esse Deus fiel, Ele vai cuidar, vai guardar, e nós vamos experimentar dos benefícios dessa aliança. Mas eu quero falar mais um pouquinho sobre fidelidade. A palavra fidelidade, substantivo feminino, significa característica do que é fiel, do que demonstra zelo, cuidado. Olha aí. Respeito por alguém ou algo, lealdade, constância nos compromissos assumidos com o outro. Essa parte eu vou repetir. Constância nos compromissos assumidos com o outro. Então, quando nós assumimos um compromisso com alguém, com relação a algo, nós devemos fidelidade ao outro. Quem está aí? Ok. Então, quando Deuteronômio diz, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é fiel, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança. Que nós aprendemos é que Deus, no compromisso que Ele assumiu conosco, Ele é leal, Ele é fiel à sua palavra, às suas promessas, sejam as promessas corporativas, coletivas, gerais, para a igreja que estão na sua palavra, para o seu povo, ou as promessas individuais, aquela que Deus me deu para mim. Ele falou, Luiz, Cíntia, Daniel, Andréia, Antônio Carlos, Valquíria, promessas individuais. Então Ele vai cuidar desse compromisso. Porém, o nosso lado na aliança também precisa fazer o mesmo. Cumprir os seus mandamentos, ou seja, seguir com fidelidade a palavra de Deus, os preceitos de Deus. Então, quando nós falamos de fidelidade, desse compromisso, dessa característica do que é fiel, que demonstra zelo, aquele que é fiel cuida. Você não sente que Deus cuida de nós? Eu fiz uma live na quinta-feira pelo meu Instagram, no último dia de abril, só para falar de gratidão e oração. Senhor, obrigado por mais um mês que está terminando, pelo cuidado, porque ainda
que durante os 30 dias de abril, em vários momentos, nós tenhamos sido infiéis, Ele permaneceu fiel. E através do nosso arrependimento, Ele manifestou o seu perdão, sua graça, o seu favor, sua misericórdia. Então, falando de fidelidade, a fidelidade é um dos atributos de maior conforto que nós podemos ter. A fidelidade é uma característica muito clara de Deus. Em contrapartida, lembra quando eu disse que nós vamos falar da fidelidade? Seja a fidelidade de Deus, a fidelidade do homem, as diferenças e as convergências entre elas. Da mesma maneira que é muito claro a fidelidade de Deus, também, infelizmente nesse tempo, também é muito clara a inconstância que caracteriza o ser humano. Quem está aí? E esse é um dos maiores, grave isso, você que está aqui, você que está me vendo, me ouvindo, esse é um dos maiores desafios para o cristão nesse tempo, constância. Alô? A fidelidade de Deus é uma verdade prática para o cristão, para o crente. A fidelidade de Deus é um travesseiro, olha que coisa bonita. A fidelidade de Deus é um travesseiro para aquela cabeça cansada, para a mente cansada. Você pode deitar e descansar, crendo que Deus é fiel, confiando nessa fidelidade. A fidelidade de Deus é um estímulo para o nosso coração, e em vários momentos, em muitos momentos entristecido. Essa fidelidade, ela é um estímulo, ela é um consolo. A fidelidade de Deus é um apoio para os joelhos fracos, para as pernas cansadas do caminhar. Então quero que você saiba nessa noite que em todas as exigências da vida, nós podemos contar com a fidelidade de Deus. A sua fidelidade nunca falhará. Grave uma coisa, eu falo um pouquinho diferente no meu livro, no Profetizando, Fluir do Espírito, mas se aplica de uma outra maneira aqui. Fidelidade não significa facilidade. O povo de Israel, Moisés, autor de Deuteronômio, escritor, o povo de Israel passou por momentos muito difíceis, mas Deus sempre foi fiel. Mesmo no deserto havia o maná, mesmo no deserto havia nuvem, mesmo no deserto havia coluna de fogo, mesmo no deserto as águas amargas eram transformadas em doces. Mesmo no deserto a água brotava da rocha. Mesmo no deserto, quando o povo reclamou, Deus enviou carne das codornizes. Então fidelidade, falar da fidelidade de Deus não significa que tudo na nossa vida será fácil. Mas ainda que estejamos em dificuldades, em lutas, Deus é fiel. E a sua fidelidade nunca falhará. Deus nunca vai decepcionar um filho que ama e confia nele. Aí eu vejo um outro texto com você agora lá em Hebreus capítulo 10. Abra aí, o pastor Rodrigo vai colocar ali. Hebreus 10, versículo 23. Diz a palavra do Senhor: porque fiel é o que prometeu. Pedacinho do versículo 23, vamos ler ele todo que está ali. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem é fiel, ou porque é fiel aquele que prometeu, ou naquela versão, pois quem fez a promessa é fiel. Aí eu te pergunto, quem fez a promessa? Quem fez a promessa? Quem fez a promessa? Quem deu a promessa? Quem fez a promessa é fiel. Então, o autor de Hebreus, ele nos dá aqui um conselho muito forte, muito claro. Guardemos firme a confissão da esperança. Então nós precisamos guardar no nosso coração. Alô? Guardar no nosso coração a palavra de Deus, as promessas de Deus, essa esperança que nós temos não num homem natural. Por quê?
Porque quem fez a promessa é fiel. Alô? Aleluia. Tarabaxi. Levante as suas mãos. Repita com a sua própria voz. Você aqui, você em casa. Quem fez a promessa é fiel. Portanto, eu irei guardar firme a confissão da esperança. Porque quem prometeu, diga agora um pronome pessoal, quem prometeu foi o meu Deus, e Ele é fiel. Você pode aplaudir a presença dEle. Meu, possessivo, não pessoal, pronome possessivo, meu Deus. Meu, você para pensar, Vitor, como isso é forte, quando você diz eu tenho um Deus, Ele é meu Deus, e eu sou dEle. Agora, nesses dias que temos visto, eu não só estou dizendo nesse 1 ano e 2, 3 meses, nesses dias, nesse tempo, nessa geração, neste século, a infidelidade é uma das características que sobressai, se tem sobressaído nesses dias maus. Nós vemos que fidelidade conjugal, infidelidade entre relacionamentos profissionais, porque um querendo sobressair, passar à frente de outro, infidelidade nos relacionamentos, é uma característica, infelizmente, desses dias, desse tempo. 2 Timóteo 2, abra lá, versículo 13. Dois 13 diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, ainda que esse mundo, você diga, pastor, quase não tem homens fiéis, mulheres fiéis, quase não tem pessoas que são fiéis. Mas a infidelidade desse mundo não afetou a fidelidade de Deus. Outra vez, a infidelidade do mundo, os problemas do mundo, não afetaram a fidelidade de Deus. Então nós temos um caminho a escolher: ou o caminho da fidelidade, custe o que custar, pagar o preço da fidelidade, ou o caminho da infidelidade. E o mais tremendo, querido, é que a fidelidade, ela vem acompanhada de recompensa. Como assim, pastor Luiz? Eu vou repetir. A fidelidade, ela vem acompanhada de recompensa. Mais uma vez, a fidelidade vem acompanhada de recompensa. Quem está aí? Então, muitas vezes, no mundo infiel, você vai ter que pagar o preço, estar disposto a pagar o preço, a ter coragem para pagar o preço da fidelidade. Você vai ter que pagar o preço da fidelidade. Num mundo onde cada dia parece mais claro, mais forte, a infidelidade. Então, lembra de Deuteronômio? Faça o que a Bíblia diz que é certo sempre. Atos 5:29, esse não precisa abrir, eu vou citar, diz na segunda parte: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais uma vez, Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, eu tenho que estar disposto a ser impopular. Outra vez, eu tenho que estar disposto a ser impopular. Se eu quero permanecer fiel a Deus, na sua palavra, ou no seu chamado, no seu propósito para a minha vida. Muitas vezes,
teremos que ser impopulares, porque nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Você sabia que a fidelidade é um dos frutos do Espírito? Gálatas capítulo 5, de 22 a 24, pode abrir. Gálatas 5, de 22 a 24, diz assim: mas o fruto do Espírito porque é um fruto, é como a tangerina, um fruto com vários gomos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí continua: mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Vamos ficar aqui num dos frutos, ou numa das partes do fruto, melhor dizendo, do Espírito. Fidelidade faz parte do fruto do Espírito. O termo grego para essa palavra, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, fidelidade, pistis, é um termo grego que você encontra 243 vezes, pelo menos, no Novo Testamento. Eu contei. Eu li sobre, estudei sobre o tema, não contei, porque aí ia dar muito trabalho, né? 243 vezes no Novo Testamento. Ainda tem outras variações. Por quê? Porque esse termo grego, pistis, fidelidade no grego, ele também tem um significado de fé. Outra vez. Fidelidade no grego também apresenta o significado de fé. Mais uma vez, porque você ainda não entendeu a junção dos dois. Fidelidade no grego também significa fé. Então, fidelidade, pistis, indica tanto a confiança que eu deposito, ou que eu tenho que depositar em alguém fidedigno, quanto a característica de alguém digno de confiança. E se ela faz parte do fruto do Espírito, a fidelidade para o cristão, ela não é opcional. Ela precisa ser uma verdade, uma prática no nosso dia a dia. Eu preciso ser e caminhar com fidelidade, ainda que eu tenha que ser impopular. Quem está aí? Então, se fidelidade também significa fé, falando dessa fidelidade do fruto do Espírito, e se o Espírito também é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Falamos da Trindade no aplicativo agora. Quem não ouviu ainda esse episódio, está lá. Pai, Filho e Espírito Santo. Se a fidelidade é um fruto, é um gomo do fruto do Espírito, e o Espírito Santo também é Deus, e é um dos atributos de Deus, e Deus fala que esse fruto também tem que estar em mim, isso me garante que eu posso confiar, ter fé em Deus, mas que Deus também olha para mim e para você, e Ele espera de nós fidelidade e fé. E é assim que o justo vive, pela fé. Você está aí? Então, eu entendo que quem gera essa fé sobrenatural em mim, vou tentar mais uma vez, quem gera essa fé sobrenatural em mim, outra vez, mais uma, Tiago, quem gera esta fé sobrenatural em mim, é a presença poderosa do Espírito Santo na sua plenitude, esse fogo, essa chama, essa glória, essa presença que precisa estar em nós, fluir de dentro para fora. Fluir com uma glória poderosa nessa geração incrédula.
Nesse mundo infiel, em mim habita essa presença que gera fé, que traz um renovo nas vidas que estão ao meu alcance. E aí eu vou além. Se o Espírito Santo é Deus, e Ele é a terceira pessoa da Trindade, não são três deuses. Se Ele é a terceira pessoa da Trindade, eu não vou dar o spoiler para quem não ouviu ainda não. Você quer ouvir o estudo da Trindade, vai para o aplicativo lá. Mas se o Espírito Santo é Deus, e eu tenho que frutificar o fruto do Espírito, dentro do fruto é fidelidade / fé, logo, é forte. Cuidado para não cair da cadeira. Logo, o poder, a fé, a sobrenaturalidade, a presença, o impacto, a glória que está neste Deus fiel, quando encontra em nós essa fidelidade, tudo isso está disponível e acessível a cada um, para que seja gerado aqui e que se expanda e vire uma reação em cadeia dos fiéis. Lembra que eu disse que a fidelidade traz uma recompensa? Já falei de várias aqui. Abre lá, Lucas 19, 17, só o versículo. Lucas 19, 17. Shakarabassuri andarai. Diz assim: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Nessa parábola, o próprio Jesus está usando esse exemplo da fidelidade do servo. E ele está dizendo o seguinte: nessa parábola, para o servo que foi bom, ou seja, que cuidou, que desenvolveu, que trabalhou, ele recebeu um elogio: servo bom, e você foi fiel no pouco. Aqui está um segredo profético para você nessa noite. E eu quero que você receba no teu espírito essa palavra. Aqui, nesse texto de Lucas 19, está um segredo para você, para mim, nessa noite de domingo, primeiro domingo de maio de 2021. Ele diz: você foi fiel no pouco. Aqui. A maneira que nós agimos, cuidamos, desenvolvendo, quando nós ainda não alcançamos e não chegamos naquilo que Deus prometeu, que Deus falou, que nós oramos, temos buscado e almejado, a maneira como nós agimos no período do pouco vai determinar se vamos chegar no muito. Tem muitas pessoas que não chegam no muito porque não são fiéis no pouco. Outra vez, a maneira pela qual nós agimos, nós vivemos, nós nos desenvolvemos no período do pouco, vai determinar se chegaremos no muito. Tem gente que quer chegar direto, sem passar pelo processo. Para chegar no final do propósito, tem que passar pelo processo. E em alguns momentos é o processo do pouco. Eu não estou falando agora somente de quantidade, naturalmente falando, mas do período que você ainda não está vendo. Talvez todas as respostas de oração que você gostaria de ver, tudo aquilo que você tem clamado e orado há anos acontecer, continue fiel no pouco. Pastor, mas as orações foram respondidas, não foram todas as que eu gostaria. Continue fiel no pouco.
O segredo está aí. Olha o que Jesus estava dizendo através dessa parábola. Muito bem. Porque tem gente que só quer ser fiel no muito. Não estamos falando agora de dinheiro, estamos falando de um aspecto geral. Você foi fiel no pouco. Agora você vai ter autoridade sobre 10 cidades. Sabe o que é isso? Recompensa. Recompensa a fidelidade. Fiel no pouco, terás agora autoridade sobre 10 cidades. Levando até para um aspecto profético de conquista de cidades, de busca pela mudança de situações. O que Jesus está dizendo é o seguinte: continue. Continue mesmo no pouco. Porque é do pouco que você ganha autoridade para o muito. É do pouco que você ganha autoridade do muito. Não desvalorize o pouco. Não desvalorize o pouco, porque do pouco Deus te coloca no muito. Não desvalorize que suas orações foram pouco respondidas do seu modo de ver, do meu modo de ver, às vezes naturalmente. Continua orando no pouco que você ainda esteja vendo. E aí quando começar aquela avalanche de respostas de oração, de glória, quero profetizar que está se acelerando o tempo das respostas do Senhor, mas permaneçam fiéis, que permaneçamos fiéis no pouco, até o muito. Recompensa. Abra sua Bíblia em Efésios 2, de 8 a 10. Efésios capítulo 2, de 8 a 10. E muitas vezes só dá o valor no muito quem passou pelo período pouco. Efésios 2, de 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vejamos aqui então esse texto de Paulo para a igreja de Éfeso. No versículo 8 e 9, nós aprendemos então, lendo, que nós somos salvos pela graça, favor e merecido, aquilo que eu não merecia e que veio através da fé. Ok, fato, todo mundo sabe disso. Só que no versículo 10 ele diz: mas nós somos, olha aqui, salvos para boas obras. Você entendeu? Isso tem a ver com fidelidade. A salvação, nada que a gente faça nos fará ou nos faria alcançar a salvação. O que Jesus pagou, a dívida que ele pagou era impagável. Alô? Mas depois que essa graça nos alcança e nós somos salvos para quê? Para boas obras. As boas obras não nos salvam, mas a salvação nos impulsiona para as boas obras. Outra vez, as boas obras não nos salvam, mas a salvação nos impulsionam para boas obras. Mais uma vez, as boas obras não nos salvam, mas a salvação nos impulsiona para boas obras. Eu não estou falando da prática de boas obras somente nas atividades locais da igreja, também, mas boas obras no dia a dia. A fidelidade no dia a dia, e sempre crendo, voltando ao que eu falei lá no início, na fidelidade de Deus. Louvado seja o Senhor. Paulo diz aqui: pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras.
para que Deus, olha só, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você sabe que o teu propósito de vida, cuidado para não cair da cadeira de novo, o teu propósito de vida, o teu propósito de vida foi gerado antes mesmo, nasceu antes de você. Por quê, pastor? Lembra o que Deus falou para Jeremias? Antes de te constituir, antes de você nascer, eu já te constituí profeta para as nações. O que Deus estava dizendo? Antes de você nascer, o teu propósito nasceu. Ou seja, você nasceu para boas obras, por causa do propósito. Você nasceu para ser essa bênção que você é na tua casa, na tua família. Você nasceu para ser esse testemunho que você é na tua casa e na tua família, para aqueles que te cercam. Você é importante para Deus. Você nasceu porque Deus tem propósito para você antes mesmo de você entender, se entregar, antes mesmo de você saber falar, o teu propósito já tinha nascido e está ali só esperando cada passo que você dá de fidelidade a Deus, porque Ele vai cumprir a parte dele. Lembra lá de Deuteronômio? Lembra lá do início? Volta lá, pastor Rodrigo, Deuteronômio. Bota aí no telão, na tela, 7:9. Pois saberá que o Senhor teu Deus, Ele é um Deus fiel, que guarda a aliança. Uau, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Que Ele tenha misericórdia, nos perdoe e nos ajude a sermos fiéis a Ele. E eu quero compartilhar com você aqui 24, e é rápido, fique tranquilo, não vou ler um texto para cada uma não, mas são 24. Quando eu estava estudando de manhã a palavra, comecei com 12, aí daqui a pouco eram 15, aí depois viraram 21, eu falei, tá faltando 3, aí viraram 24. 24 palavras, resumindo um pouco de tudo isso que a gente falou. Verdades ou atitudes. Dentro dessas 24 palavras são palavras, verdades ou atitudes que fazem parte da vida do cristão, do crente fiel, que alcança as promessas e vive o propósito. Amém? Primeira, nós já falamos muito ao longo dessa mensagem. Fidelidade, ou seja, crer e ser. Fidelidade, crer e ser, ou seja, crer na palavra, crer num Deus fiel, ter fé, porque fidelidade no grego é a mesma palavra para fé também, e ser. Querido, essa é uma primeira palavra, uma primeira verdade para nós caminharmos nessa jornada aqui na terra e alcançarmos todo o nosso destino profético. Independente das situações que o mundo esteja enfrentando, o mundo pode estar enfrentando essas situações adversas. E eu quero abrir um parênteses aqui, que nós, antes de continuar, temos que continuar orando, porque não é uma situação fácil. O país já passou de 400 mil pessoas que foram vitimadas por essa situação. É uma situação difícil, dura, mas nós temos que continuar crendo, porque tudo que acontece no mundo, querido, de ruim, não é porque Deus é o culpado, não. Foi um homem que permitiu o pecado entrar. E o nosso papel como crente, como cristão, como igreja, é orar, é nos arrependermos, é orarmos a Deus, buscarmos a Deus, orarmos em arrependimento por identificação, clamarmos, nos colocarmos ali com os profetas dessa geração, como Jeremias fez e tantos outros, clamando a Deus por misericórdia. Sermos como Ezequiel, um profeta que vai profetizar a mudança do cenário. Mas também nos solidarizamos com todas essas famílias e vidas que choram, que perderam seus familiares. Abro um outro parênteses aqui, me desculpe aqueles que são favoráveis, mas é o meu posicionamento, eu quero falar
Sou contra as aglomerações que foram feitas ontem nas ruas. Sou contra. Acho que sim, temos que orar, profetizar que o Brasil é do Senhor, não eram atividades voltadas para isso. Creio que eu me posiciono, você sabe que eu me posiciono. Você sabe que eu oro pelo governo, você sabe que eu apoio, e a gente apoia e ora pelo governo, e a gente está sempre ligado em tudo isso, mas da maneira como foi feita ontem, no momento que foi feito, eu sou contra. Só queria deixar isso claro para vocês. Eu não julgo, não vou criticar pastores que são a favor e foram, ok. Cada um tem um entendimento, uma visão. Essa minha visão eu estou falando aqui para o meu povo. Se alguém está me ouvindo que não é do povo, é o meu posicionamento. Se quiser criticar, me criticar, critica, não tem problema. Mas eu não sou a favor da forma como foi feita no momento que foi feito, para apoiar o presidente, ou seja o que for, ok? Só queria deixar claro, porque você pode, pastor, qual é a posição? Alguns podem pensar, essa é a minha posição. Acho que é um momento que os crentes, principalmente, devem estar cada vez mais, se posicionarem sim, mas cada vez mais buscando para que Deus mude a situação adversa que se encontra na nação. Posso estar errado, mas é a forma que eu penso. Fidelidade, crer e ser. Segundo, para a gente acelerar aqui os 24. Fé. Pastor, mas você já não falou fidelidade e fé? Sim, mas agora eu quero entrar na fé através das atitudes. Porque a fé sem obras é morta. Então, fé que gere atitudes de fé. Ok? Terceira palavra, verdade, atitude que fazem parte da vida do cristão fiel, que alcança as promessas e vive o propósito. Oração. Para viver tudo isso, nós não podemos parar de orar. Nós precisamos continuar orando. Orando até que aconteça, orando e clamando até que Ele faça, orando até que se manifeste. Quinto, jejum. Segredo muito forte, jejum. Jejuar. Mortificar a carne. Aliás, estamos no jejum de primícias esses dias, até o dia 7. Sexto, adoração. Querido, um povo que ora, jejua e adora, meu Deus do céu. Um povo que ora, jejua e adora, meu Deus do céu. Poderoso. Os grandes avivamentos vieram assim. Oração, jejum e adoração. Sétimo, humildade. Um coração humilde, quebrantado diante do Senhor, agindo com humildade diante das pessoas. 8, compromisso. Nós já aprendemos que Ele tem compromisso conosco. Então temos e vivemos com o nosso compromisso com Deus. Compromisso. Compromisso. Tenho um compromisso com Deus, eu tenho que caminhar com esse compromisso. 9, renúncia. Para viver o propósito, eu tenho que renunciar minhas vontades, renunciar à carne, renunciar a desejos, renunciar do meu tempo para dormir mais tarde, acordar mais cedo, renunciar daquela comidinha que eu gosto, se eu estou num jejum, num período. Renúncia. Às vezes renunciar de certas companhias, amizades. Renunciar ao eu. Santidade, 10º. Santidade, eu já digo isso há alguns anos. Santidade é poder. Tem gente que quer poder, querido. Muitas vezes o poder que está numa pessoa não é a eloquência homilética da pregação dela, por falar mais alto ou mais baixo, por gritar ou por não gritar, mas é a santidade, a busca que ela tem. Aí ela é cheia da presença, a carne perde espaço, o espírito avança. Santidade. Santidade. Uma outra observação, se alguém aqui participou da atividade de ontem, não estou te julgando, até porque eu nem sei se alguém aqui foi, tá bom? Não te julgo. 11, dependência. Querido, a melhor coisa é quando nós damos o grito de dependência de Deus. Esse é um grito de dependência que nós não precisamos dar, é o grito de dependência, quando nós falamos, Senhor, eu dependo de Ti.
12, servir. Servir ao Senhor, servir a Deus, servir ao próximo. É uma palavra, é uma verdade, é uma atitude que faz parte da vida do cristão fiel, que alcança as promessas e vive o propósito. E você pode servir de várias maneiras. Você pode servir com títulos, você pode servir no templo, você pode servir no seu dia a dia, no seu trabalho, através do seu trabalho, através dos seus recursos, através da sua vida, através do seu conhecimento. Você pode servir de tantas maneiras. Você pode servir. Se você, por exemplo, é um profissional do transporte, táxi, Uber ou outro, você pode servir a Deus ali evangelizando todo mundo que entra ali. E se depois derem uma nota baixa, se você é do Uber 99, tudo bem, deixa que essa nota o Senhor vai te recompensar. Servir quando você está ali vendendo a sua empada. E daquela caixinha, ó, vai uma dica aí para os empresários da empada. Bota na caixinha da entrega um versículo aí: Jesus te ama. E a prova é essa empada que chegou até você com essa mensagem. Pronto, já dei a dica, vocês fazem se quiser. 13, constância. Lembra que falamos da constância, que é um desafio? A constância é uma característica, uma palavra, uma atitude. Temos que ser constantes e abundantes na obra do Senhor, aonde estivermos. 14, perseverança. Perseverança. Querido, a gente vai bater até ele abrir. Gosto dessa música do Davi. Nós vamos bater até você abrir. Clamar até você ouvir. Perseverança. Se você está aqui comigo, aqui na igreja, está me ouvindo, está me vendo, está me ouvindo, diminuiu aí o volume da sua voz perseverante, receba agora em nome de Jesus o impulso do Espírito Santo, seja reativado numa fé perseverante nessa noite, em nome de Jesus. 15, trabalho. Quando a Bíblia fala aquele que não trabalha e que não coma, é porque o trabalho gera fruto, gera resultado. Então trabalha pela tua família. Você não costuma dizer todo dia para sua esposa que ela é linda, que você a ama? Começa a dizer, trabalha. Você não costuma fazer isso com seu marido? Começa a dizer, trabalha. Vai trabalhando no dia a dia. Leva aquele cafezinho na cama. Sabe, varões, quando a louça está lá, lava. Quando ela acordar de manhã, cadê a louça? Trabalho. A pastora Dani pode reclamar que a louça lá é minha. Eu gosto da louça. Não, deixa, eu lavo lá de casa. Se quiser, eu lavo a tua também, cara, não tem problema. Trabalho. Você trabalha, por exemplo, para que você adquira mais conhecimento, mais unção. Isso é um trabalho de buscar ler a palavra todo dia, orar todo dia. Então, trabalho. Você vai trabalhando. Aí quando a pessoa ela desenvolve um projeto, ela vai, cada dia ela vai botando um tijolinho. É um trabalho. Tijolinho. Por exemplo, um empresário, um microempresário, ele vai desenvolvendo uma clientela cada dia um pouquinho. E na vida espiritual é a mesma maneira. A fé vai crescendo, porque você vai trabalhando, orando, jejuando, lendo a palavra, vindo à igreja, indo aos cultos, ou aqueles que ainda não podem estar aqui ainda assistindo a palavra. É um trabalho. O nome já diz, trabalho dá trabalho. Não é? Outro, 16º, prioridade. Priorize o que é importante, priorize o que é eterno, priorize aquilo que a traça não come, priorize principalmente aquilo que Deus tem e tem falado com você já há tantos anos. Querido, eu desafio você a dizer que Deus nunca falou contigo. Ele já falou. Você pode estar aqui sentado, pastor, mas Deus nunca falou comigo. Não, acho que Deus já falou contigo, sim. Às vezes você não está percebendo coisas que Ele está falando. Ou você pode não estar ouvindo Deus falar já há algum tempo. Talvez esteja ansioso, preocupado com o seu trabalho, com as coisas do mundo, do jeito que estão. Então você se aquieta um pouquinho, entra ali e começa, Senhor, me mostra onde o Senhor está falando, eu não estou vendo. Deus está falando com você nessa noite.
Priorize tempo com Deus, priorize sua vida com Deus, priorize seu relacionamento com Deus. Já tem algumas semanas que a pastora até me falou isso, que as minhas pregações têm sido muito de fundamento. E a gente tem que voltar muitas vezes a fundamentos, que a gente vai fazendo, vai deixando, e quando a gente para, a gente esqueceu dos fundamentos. 17º, semear. Semear. Semear, a gente semeia tempo, a gente semeia dinheiro, a gente semeia relacionamentos. Você criar uma amizade com alguém, um relacionamento, você tem que semear. Não é verdade? Com Deus é a mesma coisa. Você semeia o seu tempo com Ele. Semeia na vida de pessoas. Tem uma coisa que eu amo, é semear. Uma coisa que, graças a Deus, eu não tenho dificuldade de semear. E assim, e quando a gente fala de uma semente, por exemplo, de uma oferta, de alguma coisa, eu sempre falo, Senhor, eu quero estar atento. E às vezes eu pergunto ao Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Semear. Semear atitudes. Sabe, irmãos, eu gosto de tratar todo mundo da mesma maneira. Eu gosto de falar com todo mundo da mesma forma. Eu gosto de semear, por exemplo, honra na vida das pessoas. Eu gosto de honrar as pessoas. Eu amo fazer isso. É uma coisa que eu estou compartilhando com você. Não estou falando de mim na primeira pessoa para dizer, não, porque eu tenho um monte de falha, faço às vezes um monte de coisa errada e eu preciso me arrepender para Deus me consertar. Mas honrar o próximo é uma semeadura. Quem está aí? Onde eu estou? 18. Submissão. Submissão a Deus. Estar submisso às autoridades que Deus coloca sobre nós, porque tem cuidado de nós. Submissão. Submissão ao Senhor, a sua palavra está debaixo de. Submissão, querido, não é uma posição de inferioridade. Não. É uma posição de proteção. Você está entendendo? Seja quando nós falamos mulheres, quando a Bíblia fala sejam submissas ao seu marido, não é, sejam inferiores aos maridos, não. Sejam protegidas por eles. Porque eles vão dar conta de muita coisa que vocês não vão. No relacionamento, pastor, mesma coisa. E Deus, acima de tudo isso, a mesma coisa. 19º, comunhão. Comunhão, querido, comunhão com Deus, comunhão entre nós. Hoje a gente não pode abraçar, não pode ficar aglomerado, não pode ficar indo toda hora na casa de todo mundo, como a gente gostava de fazer, gosta e vai voltar a fazer em nome de Jesus. Mas é uma comunhão importante, seja de perto, seja distante, seja como Paulo fazia com seus filhos que estavam distantes, seja, sabe? Comunhão. Eu falo toda semana, por exemplo, várias vezes com o pastor Rick na Alemanha, que é filho ministerial que está na Alemanha. Eu falo várias vezes com irmãos ou filhos ministeriais que não são da igreja, eu procuro. Eu falo várias vezes com o apóstolo Eric, que é meu pai ministerial. É comunhão, comunhão. E quem pode estar aqui está junto. A comunhão protege. Porque às vezes se a gente está pensando em ir para um lado, alguém da comunhão fala, não, mas vem cá. 20, já falei da honra? Já, né? Honra. Eu falei junto com o outro lá, né? Então já está encaixado aqui. Honra. Honrar o Senhor. Honrar o pai e a mãe. Primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados os teus dias na terra. Honrar a Deus. Honrar o próximo. Honrar autoridades. 21. Autoridade. A autoridade é uma verdade para a nossa vida também, para a vida do cristão fiel que alcança as promessas. Mas que autoridade é essa? Essa autoridade que nós lemos no versículo anterior. Deus nos dá autoridade, e para que nós tenhamos autoridade, nós temos que estar submissos, fiéis ao Senhor. A fidelidade do homem traz sobre ele a autoridade. Outra vez, a fidelidade do homem traz sobre ele a autoridade. 22, maturidade. Nós precisamos buscar amadurecer, maturidade. Nós não somos os mesmos de ontem. Nós temos que buscar crescer, amadurecer. 23 e 24, levanta a mão para receber.
Uma verdade que faz parte da vida do cristão fiel que alcança as promessas e vive o propósito é uma vida de conquista. Você vai conquistando, subindo um degrau atrás do outro, um degrau depois do outro. Muitas vezes parece que você vai até devagar, é um de cada vez, ok. Mas você vai conquistando cada etapa, cada parte do processo. E 24ª verdade é que nós, cristãos, quando somos fiéis ao Senhor, nós somos mais que vencedores em Cristo e por meio de Cristo, em cada etapa, em cada situação, em cada circunstância, somos mais que vencedores. Fica de pé para a gente orar. Você pode aplaudir a presença de Deus bem forte. Aleluia. Feche os teus olhos agora, nesse momento. Recalabaxê, mandarabaxê, arabaxê, candará. Hebreus 10, 23 diz: porque fiel é aquele que prometeu. Ele é fiel. Nós já vimos que a fidelidade faz parte do caráter de Deus, é uma característica de Deus. Oh, Ele é fiel. Ele é fiel. Recalabaxei. Pai, nós estamos aqui nessa noite, reunidos na tua casa, presencialmente também, alguns até à distância, não sei quantos estão agora ao vivo, quantos vão ouvir depois, mas nós estamos reunidos em um único nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, Senhor. Jesus é a razão de estarmos aqui reunidos, e eu quero te pedir, libera nessa noite um renovo, libera nessa noite uma nova porção de glória da tua presença e do teu Espírito Santo, porque o Senhor é fiel. Então nos ajuda a caminhar em fidelidade contigo, para que possamos alcançar a promessa. Ainda que seja no pouco, ainda que sejam poucas respostas de oração que tenhamos visto, estejamos vendo dentro do que gostaríamos, ainda que não seja onde queremos chegar, mas a nossa fidelidade, Senhor, ela vai ser a resposta que o Senhor precisa para o Senhor nos dar o avanço em cada área. Oh, ajuda os meus filhos ministeriais, ajuda os meus irmãos, ajuda cada um que está ouvindo essa palavra a caminhar contigo, Senhor, fiel, ainda que sejam, Senhor, em muitos momentos incompreendidos e impopulares, mas nós não vamos abrir mão da tua palavra, nem da tua presença, nem dos teus planos para viver o propósito. Ei, Shakatarabashei. Levanta as suas mãos agora. Receba agora o toque do Espírito Santo. O Senhor está trazendo agora um renovo em vidas agora, em pensamentos, em sentimentos, em emoções que estavam atacadas, que estavam sobrecarregadas. Deus está trazendo um renovo. Deus está tirando o peso. Deus está trazendo paz sobre você agora. E Deus está te dizendo: filho, continua fiel a mim, porque eu continuarei fiel a você, diz o Senhor. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sua fidelidade nunca falhará. Levante as suas mãos e diga: a fidelidade de Deus nunca falhará. A fidelidade de Deus se manifestará na minha vida todos os dias da minha vida. Eu viverei os planos de Deus. Levanta suas mãos. Essa luta vai passar. Essa adversidade que você está enfrentando vai passar. Esse cansaço, Deus me fala que muitos estão cansados. Esse cansaço que você está sentindo não é só um cansaço físico, emocional e espiritual também.
E Deus está dizendo para você que está cansado: hoje, levanta a mão, hoje eu renovo as tuas forças, diz o Senhor, e você vai correr e não vai se cansar, e você vai voar e voar alto como águia. O Senhor renova as tuas forças nessa noite. Os cansados são renovados. Renova-nos, Senhor, renova-nos. Renova-nos, Senhor. Nós não vamos abrir mão de Ti, nós continuaremos fiéis a Ti. Recandalabaxê, recandarabaxê. Os cansados estão sendo renovados. Aqueles que estavam sobrecarregados estão sendo renovados, corpo, alma e espírito. Aqueles que estavam em acusação sendo acusados, o teu advogado Jesus está agora arrancando, tirando todo o peso de acusação. Rabassuri andarabachei, arracatarabasuri manás. Levanta a tua mão. Receba uma nova. Querido, levanta a mão e recebe. Receba uma nova medida do Espírito Santo. Receba agora um novo derramar do Espírito Santo. Receba uma nova porção da presença da glória do Espírito Santo. E isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a discernir. Isso vai te ajudar a caminhar. Isso vai te ajudar a viver esse tempo que Deus está te dando. Propósitos de Deus. Você que está na tua casa, eu declaro sobre a tua vida agora. Receba o renovo do Espírito Santo agora. Receba agora uma nova porção do Espírito Santo. Comece a falar em línguas agora onde você estiver. Aqui ou em casa, comece a falar em línguas se você puder. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, fiel que prometeu. Fiel que prometeu. Renova a fé. Renova a esperança. Renova a força. Renova o vigor. Tira a tristeza, tira o peso. Tira o medo, tira a preocupação. Oh, vem, Espírito Santo. Às vezes Deus está fazendo coisas à nossa volta e nós achamos que não está acontecendo nada. Começa a perceber. Peça para Deus aguçar os teus sentidos espirituais e perceba como Deus está trabalhando. Troca a reclamação pela gratidão. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Aleluia. 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 Rabacharadadas. Aleluia. 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 E eu quero concluir lendo um versículo que diz, Salmo 119, versículo 130. O salmista diz: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus
juízos. Quando nós escolhemos esse caminho, o resultado sempre será de vitória. Sempre. Levante as suas mãos. Pai, nós estamos concluindo agora a reunião. E eu sei que nessa semana e nesse mês de maio que já foi orado, consagrado ao Senhor, mais uma vez nós estaremos e viveremos, experimentaremos a Tua fidelidade, a Tua bondade, a Tua graça, o Teu favor. Nós não merecemos nada disso. Que possamos e que sejamos cada dia mais fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que seja um mês de boas notícias, de expectativa, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo. Muda a situação, Pai, do Brasil. Muda, Senhor, muda isso. Restaura, Senhor. Acelera esse processo todo na saúde brasileira. No Rio de Janeiro, nós te pedimos isso. E que a Tua graça, o Teu amor, a comunhão com o Teu Espírito Santo, seja com todos hoje, sempre. Que toda a retaliação do inimigo, acusação, mentira e roubo, de palavra ou de unção, sejam canceladas e desfeitas, anuladas em nome de Jesus. Se você crê, concorda e recebe, diga amém. Aplauda ao Senhor. Shalom, shalom, shalom. Deus te abençoe. Vá na paz de Cristo. Santo é o Senhor. Glória a Deus.